Ela partiu odiando você, diz o irmão rico ao expulsar Arthur para a chuva torrencial, deixando-o com 0 centavos no bolso. Humilhado e sem a herança que esperava, o caçula decide confrontar a família hostil com uma verdade aterrorizante. A resposta final de Arthur faz o irmão cair para trás em pânico total, completamente arrependido. A chuva castiga o teto do carro como se quisesse entortar a lataria, um som constante e nervoso que rivaliza com o zumbido do motor. O cheiro de limão artificial, vindo daquele penduricalho de plástico no retrovisor, invade as narinas e deixa o estômago revirando, enjoado demais para uma terça-feira de tarde. Arthur passa a mão pela testa, sentindo a pele oleosa e fria, e encosta o celular mais firme no ouvido, tentando isolar a voz do outro lado da linha do caos lá fora. Lúcia, escuta. Eu entendo que o amarelo não é o que o time vende, mas eu entreguei o arquivo ontem à noite. O briefing era isso. Não posso refazer de graça. Eu tenho contas, porra. Ele lança um olhar rápido para o relógio digital no painel do carro. 14h35. A Marginal Pinheiros à frente é um estuário de metal parado, um rio de carros imóveis sob a tempestade cinza. O tempo escorrega pelos dedos dele, areia fina escapando pelo filtro da hora. Se ele não conseguir que essa cliente pague o adiantamento até sexta, o aluguel vira um bicho de 7 cabeças. Se o dinheiro não entrar, ele afunda de vez. Olha, faz o seguinte. Se aprovar a revisão agora, eu desconto 15% na próxima fatura. Só assina o PDF, Lúcia. Por favor. O silêncio do outro lado é uma sentença. Arthur prende a respiração, o peito apertado como se tivesse uma costela quebrada. A mão que segura o aparelho treme levemente, o poleiro escorregando na película protetora que descasca da tela. O calor úmido do interior do táxi, apesar do ar-condicionado girando no máximo, cola a camisa social de poliéster nas costas, uma segunda pele desconfortável. Tá. A gente se fala. Certo. Tchau. Ele joga o celular no banco do carona. O plástico bate no estofamento com um som seco e ofensivo. O motorista, um senhor de cabelo branco e ombros curvos, olha rápido pelo espelho retrovisor, mas se cala, voltando os olhos para a chuva alucinada. O silêncio volta a preencher o espaço, cortado apenas pelas palideiras isoladas das buzinas lá fora, e o chiado agudo dos pneus no asfalto molhado. Arthur massageia as têmporas com as pontas dos dedos, sentindo a pulsação atrás dos olhos. A dor de cabeça é um prego cravando na órbita esquerda. Ele precisa desse dinheiro. Precisa do dinheiro do testamento da mãe. A conta fecha na cabeça dele como uma equação de design simples, limpa, sem redundâncias. A morte dela é triste, sim. O choro no velório foi sincero, mas o apartamento no paraíso é a única âncora real que sobrou. Sem aquilo, ele é só mais um designer freelancing queimado morando em um cômodo de 50 metros quadrados na Zona Leste, devendo para o banco e para a vida. Eduardo não vai entender. Eduardo tem o cargo de gerente, o carro do ano, a estabilidade chata de quem nunca precisou pedir dinheiro emprestado para comprar comida. Eduardo vai reclamar da burocracia, da divisão de bens, sem perceber que para o caçula aquilo não é papelada chata, é oxigênio. É a diferença entre continuar pagando aluguel e ter um teto que seja dele, de verdade. Tá difícil aí hoje, né, moço? A voz do motorista corta o ar como uma faca cega. Arthur ergue os olhos, ofuscado por um segundo, e julga o homem pela reflexão no retrovisor. Julga a camisa xadrez barata, o tom quieto demais, a aceitação passiva daquele trânsito de merda. No mundo de Arthur, ninguém pode ficar parado. Parada é falência. Parada é morte. A cidade lá fora é uma fera que devore os fracos, e ele está sem armadura. É. Todo dia a mesma coisa. São Paulo parou há muito tempo. A gente vai chegar. O GPS diz uns 20 minutos, mas com essa chuva... O senhor tem pressa? Arthur volta a olhar para os prédios ao longe, manchas cinzentas desenhadas na neblina. O escritório do Dr. Mendes. Onde a vida dele vai ser lida em voz alta, palavrinha, por um estranho. Onde ele vai descobrir se a mãe realmente perdoou aquela última briga. Aquela discussão estúpida sobre empréstimos que ele jurou que ia pagar, mas que atrasou 3 meses por causa de um cliente que deu o cano. Tenho. Muita pressa. Ele pega o celular de novo. A tela brilha com uma notificação do banco. Saldo atual, 124,50. O número queima a retina humilhante. Ele digita furiosamente no aplicativo de anotações, calculando o valor de mercado de um apartamento de 3 quartos no bairro da mãe. Dividido por 3. Menos a dívida do cartão. Mais o atraso do aluguel. Se Eduardo tentar passar a perna, se o testamento tiver alguma armadilha jurídica que aquele advogado caro inventou para proteger o patrimônio da família, Arthur sente o sangue subir para o rosto, o calor invadindo o pescoço. O nó na garganta aperta. Ele não pode perder. Perder o dinheiro é confirmar que ele é o filho fracassado, o erro de cálculo da família. O dinheiro é a prova.
O dinheiro é o único jeito de materializar o amor que ela dizia ter, mas que nos últimos meses virou apenas silêncio de telefone e portas trancadas. O táxi dá um tranco brusco, freando quando todos os carros à frente param de repente. A luz vermelha dos break à frente acende como uma parede de lava parando o tempo. Merda. Cuidado aí, moço. O asfalto tá liso hoje. Arthur não responde. Ele só olha para o relógio. 14h42. O tempo está acabando. E a única coisa que pode salvar o caos dele está dentro de um envelope lacrado em cima de uma mesa de mogno no 16º andar. Ele encosta a testa no vidro da janela, sentindo o gelo do lado de fora queimar a pele. Se a mãe o amava de verdade, ela deixou a parte dele. Se ela não deixou, bem, então ela não era quem ele pensava. E essa é uma verdade que ele ainda não está pronto para engolir. O celular vibrou com um som agudo, cortando o ar viciado do ar-condicionado como uma navalha. Um lembrete no calendário. Leitura de testamento. Escritório Dr. Moreira. O ponteiro do relógio digital no painel do carro piscava impiedoso. 15h45. O encontro era às 16h em ponto. Arthur pressionou a tela com o polegar, a unha roendo a cutícula já inflamada, enquanto o cheiro de mofo do carpete do carro parecia subir e se alojar na parte de trás de sua garganta. Não acredito. Puta que pariu, não acredito que vou preso nesse engarrafamento. A voz saiu rouca, mais um grunhido de animal encurralado do que uma queixa humana. Lá fora, a chuva não caía, chicoteava o asfalto. O som era ensurdecedor. Uma batida incessante de metal contra metal, de pneus cantando no asfalto liso e escorregadio. As luzes vermelhas dos freios à frente formavam um rio de sangue parado na Marginal Pinheiros. Arthur ofegou, sentindo o camisa social colar nas costas, suor frio misturado com um tecido barato. Ele passou a mão pelo cabelo, desgrenhando os fios pretos e oleosos, os olhos fixos na mensagem do advogado que permanecia na tela. Pontualidade é obrigatória. Moço, qual é o melhor caminho? Pela qual da esquerda não tá? Pode ir pela faixa, mas se entrar lá a motete vai te multar, moço. Tá blitzado hoje. O senhor vê a correria lá embaixo? O motorista apontou com o queixo para a confusão de motos que furavam o corredor. Barulhos de motores roncando como enxames de vespas furiosas. Arthur tapou o rosto com as duas mãos, sentindo a pele quente e úmida. O estômago revirava, uma ânsia seca. Se ele atrasasse, aquilo seria usado contra ele. Eduardo e a advogada iam trocar aqueles olhares, aquele silêncio de julgamento. Ele precisava estar lá. Precisava olhar no rosto deles e receber o que era dele. O apartamento no Higienópolis. Era o mínimo. Era a prova de que, no fim das contas, ela sabia quem tinha ficado ao lado dela na cama de hospital, quem tinha aguentado os humores daquela doença cruel. Tem que dar um jeito. Eu tenho uma reunião muito importante. É questão de vida ou morte, entende? Eu não posso perder isso. Ele olhou pela janela, o vidro embaciado borrando os prédios cinzentos da Faria Lima. A cidade era uma máquina gigantesca feita para esmagar pequenos insetos como ele. Se perdesse aquela herança, as dívidas do cartão engoliam o salário de novo, o aluguel do seu cubículo no Itaim ia atrasar, e ele voltaria a ser o filho fracassado, o eterno dependente. Mas o dinheiro da mãe era a escada de saída. Era o muito obrigado tardio que ela nunca tinha dito em vida, mas que estaria escrito naquele papel. Tinha que estar. Tento mudar de pista, moço, mas Deus não quer. Aí, se bater, a gente perde mais tempo. O motorista ligou a seta, mas ninguém abriu espaço. Uma buzina longa e rouca soou ao lado, fazendo o vidro tremer. Arthur voltou a olhar para o telefone. O sinal oscilava, uma barrinha frágil ameaçando sumir. A notificação de um novo e-mail do escritório apareceu no topo da tela. Documentos finalizados. Aguardando presença de todos os herdeiros. Herdeiros. A palavra pingou na mente dele como ácido. Ele era herdeiro. Sangue do meu sangue. Mesmo depois daquela briga horrorosa, mesmo depois dela ter gritado que ele era um parasita, ninguém tira o sangue. Ela tinha ficado furiosa na hora, mas era o choque do remédio. Era a idade falando mais alto. Ela não ia deixar ele na rua. Ele agarrou o celular com tanta força que as articulações dos dedos ficaram brancas. Aquele táxi não era um carro, era um caixão fechado correndo contra o tempo. E a única saída era aquela assinatura no papel que garantia que ele ainda era amado. Fala logo, só. Um motoqueiro batia na janela gritando. O vidro estava fechado, mas o óleo e o suor no rosto do homem estavam visíveis, a boca retorcida num urro de impaciência urbana. Arthur recuou, sentindo o cheiro de fumaça de escapamento invadindo pelo frestilha da janela. A cidade inteira estava gritando com ele. O mundo estava conspirando para que ele chegasse atrasado, para que ele perdesse o direito. Mas ele não ia deixar. Ele apertou os botões da calça jeans, sentindo a costura apertada, a barriga estufada pela ansiedade. O relógio mudou para 15h47. 13 minutos de distância. Uma eternidade no trânsito de São Paulo. Se ele corresse, se ele conseguisse um milagre,
Talvez o advogado ainda não tivesse começado. Talvez ele ainda tivesse tempo de salvar sua dignidade. Vai, moço. Força. O senhor chega. A voz do motorista veio de trás, baixa, quase inaudível sobre o som da chuva batendo no teto como pedras. Arthur engoliu em seco, a garganta doendo. Não era apenas o dinheiro. Era a certeza. Ele precisava ler aquele testamento para provar para o próprio espelho que ele não era um lixo, que ele merecia existir. Se você se sentiu parte dessa angústia e quer saber até onde Arthur é capaz de ir para descobrir a verdade, deixe seu like e se inscreva no canal agora mesmo para não perder o próximo capítulo dessa história. O dedo polegar martela a tela sensível até o vidro ficar oleoso, deslizando sem resposta. A caixa de entrada permanece limpa, vazia, gelada como o ar que sai das bocas de ventilação do carro. Do lado de fora, a chuva bate contra o metal com um ritmo alucinante, aquele som de chicote que não dá trégua. O cheiro de mofo do banco de couro rasgado sobe ao nariz, misturado ao perfume barato de carro novo que o motorista pendurou no espelho. O trânsito na Marginal Pinheiros é uma cicatriz vermelha e brilhante que se estende até o horizonte, fileiras de lanternas tremendo sob o temporal. O relógio digital no painel acusa 14h12. O prazo aperta. Atrasar não é uma opção. Não hoje. Alô? Escritório Dr. Valadares? Fala a Arthur. Arthur Moreira. Filho da dona Helena. A voz do outro lado é uma burocracia de tom baixo, desinteressada. O coração dispara, bater contra as costelas como um pássaro preso em gaiola. Ele precisa ser racional. Advogados gostam de racionalidade. Ele vai explicar que o testamento é uma formalidade, que a briga foi apenas um mal-entendido momentâneo de estresse, que a legítima é intocável. Ele precisa cravar que o apartamento é dele por direito, matematicamente falando. As dívidas no cartão de crédito queimam o bolso da calça, um lembrete físico do furo no saldo bancário. Olha, só para organizar, eu vou chegar uns 15 minutos atrasados por causa dessa chuva, mas queria adiantar que eu já tenho o procurador. Quer dizer, eu já sei como a partilha funciona. A legítima é 50%, certo? Ela não podia tocar na minha parte se não quisesse. Isso é lei. O silêncio no outro lado da linha é pesado, carregado de uma pena irritante. A secretária nem se dá ao trabalho de argumentar. Apenas repete o horário como se fosse uma gravação. O senhor Dr. Valadares espera todos os herdeiros pontuais às 15 horas. Qualquer atraso pode adiar a leitura para a próxima data disponível, que seria daqui a 3 meses. O telefone quase voa para fora do vidro. 3 meses. Em 3 meses o aluguel estaria atrasado. O carro seria apreendido. A conta de luz cortada. A ansiedade sobe pela garganta na forma de um gosto amargo de bile. Ele precisa resolver isso agora. Terminar a chamada. A mão treme ao destravar a tela novamente. O motorista, um senhor de cabelos grisalhos e camisa xadrez, olha brevemente pelo espelho retrovisor, mas não diz nada. Apenas acelera devagar quando a via se abre 1 centímetro e freia bruscamente em seguida. Puta merda. Puta que pariu. 3 meses? Ele respira fundo tentando puxar oxigênio no meio daquele ar-condicionado morrendo. O táxi vira à direita na entrada da AV Paulista e o sol que sumiu faz falta. O céu é concreto molhado. Ele pega o celular de novo, os dedos suados deslizando no plástico liso. Vai ligar para o Eduardo. Tem que ter sido ideia do irmão. A mãe era velha, confusa, o Eduardo encheu a cabeça dela. Se ele falar com o irmão agora, oferece um acordo, deixa claro que não quer briga. Apenas o que é justo para pagar as contas, Eduardo vai entender. É só uma questão de negociação. Sempre foi. O chamado toca. 1 vez. 2. O apito da buzina de um ônibus atrás do táxi faz os tímpanos doerem. O motorista bufa, fechando o vidro elétrico que rangia. Atende, caralho. Atende! O apito muda para o tom de caixa postal. A voz gravada do irmão é seca, metálica, sem inflexões. Aqui é o Eduardo. Deixa seu recado depois do sinal. Bip. Edu, sou eu. O táxi está preso nessa merda de trânsito, vou chegar um pouco atrasado. Olha, escuta. Eu sei que as coisas ficaram complicadas no final. Mas a gente não precisa levar isso pro advogado. A gente resolve entre a gente. O apartamento do Brooklyn, se a gente vender, eu fico com uma parte para quitar minhas pendências e resolve a vida da Marta também. Tá ligado? A gente conversa, dá um jeito. Não precisa borrar o nome da mãe. Me liga quando puder. Urgente. A ligação cai. O silêncio volta ao interior do veículo, mais denso agora, pesado como chumbo. O estômago dá um nó que parece físico, apertando as vísceras. Ele olha para o motorista novamente, buscando validação, um sinal de que aquilo faz sentido, de que ele está sendo o maduro, o sensato. É irmão, né? Sei como é. Família sempre resolve. No final, sangue é sangue. O motorista acena a cabeça devagar, os olhos fixos no para-choque do carro à frente. O óleo queimado do motor vem através da ventilação, misturado com o cheiro de terra molhada que entra pela fresta da janela. Sangue é sangue. Mas às vezes o sangue coagula, moço. E aí o negócio complica. A frase cai como uma pedra no chão de lama.
Arthur desvia o olho, apertando a mandíbula até os dentes rangerem. A mensagem que acabou de gravar soa patética no ouvido dele. Desesperada. Ele não devia ter implorado. O Eduardo vai ouvir aquilo e rir. O Eduardo está lá dentro, sentado numa cadeira de couro, segurando a caneta, sabendo que ganhou. O aperto no peito volta, mas agora é frio. Ele tenta enxergar pela janela embaçada. A Paulista é um túnel de cinzas, a conta bancária zombando na mente. A sensação de que Táxio não está indo para o escritório, mas para o matadouro, e ele está entregando o pescoço sozinho. Faltam 15 minutos. O ponteiro do relógio no painel digital do carro avança com uma crueldade cirúrgica, cortando o tempo que ele não tem. O corpo dói, uma dor surda que começa na base da nuca e desce pela coluna, comprimido pelo banco de couro gasto que já perdeu a espuma. O ar-condicionado está no máximo, mas o suor frio desce pela têmpora, salgado e pegajoso, colando a camisa de linho barata à pele. O celular vibra no banco do carona, uma pulsação urgente que ilumina o interior escuro do táxi. Ele estica a mão, os dedos trêmulos deslizando sobre o plástico frio. Não é Eduardo. É o banco. A mensagem de cobrança brilha na tela, um lembrete vermelho de que o aluguel vence amanhã e a conta está no vermelho. A falta de dinheiro não é mais um inconveniente. É um animal selvado roendo as entranhas. Ele tranca a tela, engole a bile ácida que sobe na garganta e foca na janela. Lá fora, a chuva transformou a Marginal Pinheiros num rio de lama e luzes vermelhas. As gotas batem no vidro como se quisessem quebrar o para-brisa. Um som ensurdecedor de palmas iradas que abafa o próprio pensamento. O cheiro de ozônio e asfalto úmido entra pela fresta da janela, misturado ao aroma de desodorante automotivo de lavanda barata que tenta em vão disfarçar a umidade do banco. É um cheiro de mentira, de disfarce barato, igual ao sorriso que ele ensaia no reflexo do vidro. Moço, o trânsito parou no túnel. Vai atrasar uns 10, 15 minutos. O caminho de cima tá travado também. A voz do motorista soa longe, como se viesse de dentro de um aquário. Ele não ouve o velho. Ouve o tic-tac da bomba relógio. Se atrasar, chega depois deles. Se chega depois, perde a posição de mesa. Perde a narrativa. Precisa estar lá quando a porta abrir. Não, tem um atalho. Vira ali naquela saída de serviço. Ali só dá pra quem tem habilitação especial. É entrada de... Vira! Eu pago a multa, porra! Eu pago qualquer coisa. A voz sai rouca, rasgada pelo pânico. Não é sobre a multa. É sobre o controle. Se controlar o carro, controla o destino. O motorista hesita, os dedos brancos no volante, mas acata a ordem, sinalizando e forçando a entrada na via proibida. O táxi solta um gemido de suspensão, balançando os dois ocupantes. O estômago revira. O gosto de cobre enche a boca. Ele olha para a pasta preta no colo. O couro sintético rachado nas bordas. Dentro dela não há provas de amor. Não há fotos. Não tem as cartas que a mãe escreveu quando ele tinha 10 anos. Só tem o papel que ele precisa assinar. O papel que diz que ele existe. O papel que valida os últimos 5 anos de cuidar de uma mulher que nos últimos meses olhava para ele como se fosse um estranho que roubava as almofadas da sala. A dúvida que vinha roendo o peito desde o telefonema do advogado se cristaliza, dura e fria como uma faca na garganta. A intuição grita que é uma armadilha. Eduardo não o chamou para uma divisão justa. Eduardo o chamou para a execução pública. Mas a falha fatal pulsa nas têmporas, o orgulho ferido disfarçado de justiça. Se ele for e lutar e citar a lei vai proteger o filho que cuidou. A lei não mente, as pessoas mentem. O dinheiro não é o objetivo, é a prova. Se ela deixou dinheiro, ela amou. Se ela não deixou, ele apaga o pensamento com força, as unhas cravando nas palmas das mãos. A gente tá correndo demais, moço. Cuidado com o ônibus. O motorista freia bruscamente para evitar um coletivo que invade a faixa. O carro derrapa na pista molhada, o cheiro de borracha queimada invadindo o nariz. Ele se joga para frente, a pasta quase voando pelo para-brisa. O coração dispara, uma martelada no peito que quase arranca um grito. O susto afasta o medo por um segundo e deixa espaço para a raiva. Uma raiva quente, vermelha, necessária. Ele arruma a gravata, puxando o nó duro que aperta o pescoço. O reflexo no retrovisor mostra um homem pálido, olhos injetados, mas firme. A hesitação morreu no breque brusco. Não tem mais volta. Não dá para descer e ligar para a noiva choramingando. Não dá para implorar ao irmão por misericórdia. Ele vai entrar naquele escritório de mármore frio e enfrentar a família. Ele vai exigir a leitura em voz alta. Ele vai transformar o silêncio cúmplice deles em escândalo. Ele vai pegar o que é dele, porque o que é dele é a única coisa que resta da mãe. Siga em frente. Esquece o atalho. Desce a avenida mesmo. Eu chego lá a tempo. Ele tira o celular do bolso, abre os aplicativos dos bancos e vê os saldos negativos. A visão turva de estresse foca nos números. É pela dignidade. É pela sobrevivência. É para provar que ele não era um parasita. Ele vai entrar naquela sala não como o filho enlutado, mas como o credor de uma dívida de amor que a lei vai obrigar a pagar. A batalha começou. Ele apaga a tela do celular e se endireita no banco,
pronto para um massacre. O celular vibra no bolso, uma agitação frenética contra a coxa. Arthur retira o aparelho, a tela rachada refletindo a luz cinzenta que entra pela janela. Notificação do banco. Conta negativa. O estômago dá um nó, uma contração física que o deixa curvado por um segundo sobre o cinto de segurança. Ele bloqueia a tela, a mão trêmula enfiando o celular de volta na calça com força, como se pudesse esmagar a dívida junto com o aparelho. Seu Kleber, o senhor consegue ver essa fila ali na frente? Tem jeito de passar por essa rua paralela ou não? O motorista ajusta o retrovisor, os olhos castanhos encontrando os de Arthur por um breve segundo antes de voltarem para o para-choque do ônibus à frente. Ali, rapaz, é mão contrária. Se eu virar a multa é certeza. E hoje tem fiscalismo dobrado na região do fórum. O senhor quer a rota mais rápida ou a mais segura? Rápido. Tô atrasado e é dinheiro envolvido, entende? O tempo aqui é literalmente dinheiro. Arthur se coça na nuca, onde o suor começa a formar pequenas gotas frias, apesar do ar-condicionado gelado batendo no rosto. O cheiro do carro, uma mistura de banana passa velha e desinfetante de bordo barato, dá uma volta no estômago. Ele se inclina para frente, impaciente, os dedos martelando o painel de couro puído. Olha, vou te explicar uma coisa, só para não achar que tô sendo fresco. Minha mãe faleceu. Hoje é a leitura do testamento. O silêncio no banco da frente é absoluto, quebrado apenas pelo ruído das palhetas do limpador de para-brisa. Scritch, scratch, scritch, scratch. Kleber balança a cabeça devagar, sem virar o pescoço. Meus pêsames. Obrigado. Mas o negócio é o seguinte. Meus irmãos, eles acham que são os donos da verdade. Tipo, o Eduardo, meu irmão mais velho, advogado de sucesso, cara de pau, sempre teve o papai no bolso, e agora a mãe, ele acha que pode me varrer para baixo do tapete só porque eu não tenho aquele cartão de visita da classe média A. Mas eu fico lá. Eu cuido. Quem quebrou a perna dela no ano passado? Eu. Quem pagou o cuidador quando o plano de saúde falhou? Eu. Com o dinheiro do meu bico de designer que tá zerado agora, entende? Arthur abre os braços batendo na janela fechada. A chuva lá fora cai mais forte agora, uma cortina de água opaca que apaga os prédios. O som da buzina de um caminhão ecoa dentro do táxi, abafado como se estivessem submersos. É a lei, seu Kleber. A lei civil. Viuvez, união estável, não é o caso, mas a gente chama de indevido enriquecimento, se não houver partilha igualitária. Eu li no Google ontem. Eu contribuí, eu tenho direitos. O apartamento na Vila Madalena vale uma fortuna hoje. Eles querem vender, ficar com lucro e me deixar com um muito obrigado. Isso não vai rolar. Família é complicada, moço. O dinheiro piora tudo. Já vi muita briga no banco de trás desses carros. Gente chorando mais pelos papéis do que pelo defunto. Não é pelos papéis, é pela justiça. Você entende, né? Você trabalha o dia todo, pega chuva, leva bronca de passageiro, mas no fim do mês precisa do seu dinheiro. Se a gente não valorizar o trabalho da gente, quem vai valorizar? Foi isso que eu fiz. Trabalho de filho. E trabalho se paga. Paga-se com juros se preciso. Arthur revira a bolsa à procura de um caderno, encontrando apenas um bloco de notas rasgado. Ele arranca uma folha, começando a rabiscar números com uma caneta que mal tem tinta. Eu fiz as contas. 3 anos de farmácia, supermercado, transporte. Se eu cobrasse uma diária de enfermeiro, a dívida era milionária. Mas eu não sou apegado ao dinheiro, viu? Eu só quero o que é justo, meu quinhão. O suficiente para quitar essas penduricalhas e talvez voltar à faculdade e fazer um pós. A mãe ia querer isso. Ela sempre falou que eu era o talento da família, o criativo. O Eduardo é frio, calculista. Ela não ia deixar ele deserdar o filho que ela mais amava. Não faz sentido. O carro freia bruscamente. Um Fusca queimando o sinal corta a frente do táxi. Arthur se joga para frente, o cinto travando contra o peito com um baque seco. O coração dispara. Puta merda. Olha onde vai, cara. Calma aí, rapaz. Calma. Todo mundo tem pressa. O senhor vai se estressar antes da hora. Estressado? Eu tô focado, Kleber. É diferente. Tenho que entrar lá com a postura. Não posso entrar como o caçula que pede mesada. Tenho que entrar como um credor. É isso. Um credor moral. Ele olha para o retrovisor novamente, procurando o próprio reflexo. Passa a mão pelo cabelo, tentando ajeitar a raiz oleosa. Os olhos estão vermelhos, marcados pelas noites mal dormidas, mas o olhar é fixo, desesperadamente convicto da própria lógica. Se eu mostrar os extratos bancários dos pagamentos que eu fiz para ela, o advogado não pode ignorar. Isso é prova material de amor. Amor, meu amigo, amor a gente prova com ações. E ações têm custo. Se Eduardo acha que amor é só sentar no sofá do escritório e mandar mensagem de WhatsApp, ele tá muito enganado. Eu vou entrar lá e vou colocar esses extratos na mesa. Vou ver o susto na cara dele. A chuva aumenta, o som se tornando uma batida constante de tambores no teto metálico, sufocante.
O táxi avança alguns metros e para novamente. Arthur olha no relógio. 15 minutos para o horário marcado. O nó no estômago aperta, mas ele respira fundo, engolindo o gosto ácido de ansiedade que sobe a garganta. Pode ir pelo corredor do ônibus, Kleber. Se vier multa, eu pago. Hoje eu tô me sentindo sortudo. Acho que a justiça tá do meu lado hoje. O motor do carro falha, dando um solução de arrepio que coincide com o estômago de Arthur dando um nó. O táxi está imóvel há 10 minutos, atolado naquele amálgama de asfalto molhado e metais que a chuva torrencial de São Paulo transformou em uma estagnação lenta e fétida. Pelo vidro embaciado, a fila de lanternas vermelhas se estende até perder de vista na neblina cinza, uma serpente de luzes ofuscantes que não anda. O cheiro de pinho barato do ambientador tenta, sem sucesso, disfarçar o odor úmido de carpete molhado que impregna o banco de couro rachado onde Arthur se senta inquieto. Ele verifica o relógio novamente. As horas correm mais rápido que os carros. O ponteiro dos minutos é um chicote açoitando sua paciência. O senhor acha que se a gente passar pela calçada daqui, a gente ganha tempo? Arthur pergunta, a voz saindo mais aguda do que gostaria, com aquele tom de quem pede um favor impossível. Seu Kleber nem olha para trás, as mãos calejadas no volante, suaves despite o caos lá fora. Se eu sair da via, moço, a multa paga a minha semana inteira. E a senhora polícia não tá com muita paciência hoje não. Melhor a gente esperar o engarrafamento andar. Arthur morde a unha do polegar até sentir o metálico do sangue na ponta da língua. A ansiedade não é só pelo tempo. É uma coceira física debaixo da pele. Uma urgência de chegar e confrontar o óbvio que ele tenta esconder até de si mesmo. Ele pega o celular, a tela rachada no canto inferior direito revelando notificações de cobrança. O banco reclamando. O aluguel atrasado. Aquilo é combustível para a fogueira da sua indignação. Ele precisa daquela herança. Não é ganância, é justiça. Foi ele quem segurou a mão da mãe nos últimos 3 anos. Foi ele quem levou os remédios, quem aguentou os humores do Alzheimer enquanto Eduardo estava em reunião importante. Eles acham que vão me passar a perna, resmunga Arthur mais para o espelho retrovisor do que para o motorista. O Eduardo adora burocracia, adora papelada. Acha que porque eu sou desorganizado eu não tenho direitos. O táxi dá um tranco brusco para frente e para. O freio do carro de atrás grita, um som agudo de metal roçando em metal muito perto. Arthur estremece, o coração disparando na garganta. O som da chuva batendo no teto se intensifica, como se o céu estivesse tentando esmagar o veículo com as mãos nuas. Ele fecha os olhos e a imagem da cozinha da mãe irrompe na tela preta das pálpebras, a luz amarela da luminária, o som da chaleira chiando. O rosto de Helena, vermelho e distorcido pela fúria, aquele rosto que Arthur só conhecera nos últimos meses, mas que parecia ter existido para sempre. Você é um parasita, Arthur. A memória é tão física que ele sente a saliva quente no rosto, como se ela tivesse cuspido nele agora, dentro do táxi. Ele lembra do cheiro do óleo queimado da frigideira onde ela queimou o arroz propositalmente. O dia do empréstimo. Arthur precisava de R$5.000 para salvar o estúdio de design que estava afundando. Ele não foi pedir esmola, foi um empréstimo. Mas ela ouviu o roubo. Eu cuido dela. Arthur grita no carro vazio, socando o joelho no banco da frente. Eu que limpei o cocô dela quando ela não sabia mais onde estava o banheiro. Onde que o Eduardo estava? No escritório de vidro. Seu Kleber olha rapidamente pelo retrovisor, os olhos castanhos cheios de uma paciência cansada. Família é complicado, moço. Minha sogra vive arrancaço com meu cunhado por causa de um pedaço de terra que não vale nem um boi gordo. Não é só terra. Arthur rebate a respiração ofegante, o suor frio escorrendo pelas costas, colando a camisa social barata ao corpo. É o apartamento. É a prova de que ela me amava. O apartamento do paraíso, aquele que ela sempre disse que era o nosso refúgio. Se ela deixar tudo pro Eduardo, é como se ela me dissesse que eu não sou filho. É como se ela rasgasse a certidão de nascimento na minha cara. Ele tira do bolso um maço de papéis amassados. É o rascunho do discurso que preparou na madrugada anterior. Ele tenta ler, mas a chuva lá fora parece querer entrar no carro. O vidro da janela está gelado, e ele encosta a testa nele para se refrescar. A temperatura interna do táxi sufoca, mistura o hálito dele com o cheiro do motorista. Tendo em vista a contribuição direta de Arthur Silva nos cuidados de última instância, ele lê a frase em voz alta, tentando dar peso legal às palavras, tentando transformar o cuidado em uma moeda de troca válida num tribunal que nem existe ainda. A falha fatal dele grita ali, nas entrelinhas. Ele está tentando monetizar o amor. Ele está tentando provar que o tempo que passou segurando a mão da mãe vale X reais por metro quadrado. Ele acredita nisso. Precisa acreditar nisso, porque se o dinheiro não for a tradução do amor dela, então ele gastou 3 anos da vida cuidando de uma mulher que o odiava em silêncio. O celular vibra no bolso. Arthur salta, a mão tremendo tanto que ele quase deixa o aparelho cair no chão sujo do táxi. É uma notificação do banco. Saldo insuficiente para pagamento de boleto.
Um nó de ódio aperta a garganta dele. Não é raiva do banco. É raiva da humilhação. Ele olha para os carros ao redor. Pessoas dentro de suas bolhas metálicas, alheias à tragédia pessoal que se desenrola naquele Uber preto. Uma moto faz um zigue-zague agressivo entre as fileiras, o barulho do motor estridentes cortando o tamborilar da chuva, o piloto vestindo uma capa de chuva azul brilhante que parece um alienígena naquela escuridão. Se o Eduardo pensar que eu vou assinar a renúncia da herança assim, num piscar de olhos, ele tá muito enganado. Arthur fala endireitando a coluna, tentando recuperar a postura de quem tem direito. Eu vou advogar em causa própria se precisar. Eu conheço os meus direitos. O Código Civil é claro sobre a indignidade, mas não sobre gratidão. A gratidão não está escrita, mas ela existe. Ele passa a mão pelo cabelo, sentindo a oleosidade do couro cabeludo, a textura áspera dos fios que não lavou direito de manhã. A sensação de sujeira pessoal se mistura com a sensação de sujeira moral. Ele se sente imundo, como se a briga com a mãe tivesse deixado uma marca invisível que todos ali, até o seu Kleber, conseguem ver. Lembrança de novo. O final da briga. Helena apontando o dedo indicador. Os nós dos dedos brancos de tensão. Saiam da minha casa. Os dois. Vocês não querem saber de mim, só querem o que eu posso dar. Saiam. Arthur engole em seco. O gosto amargo da Billy sobe. Ele nega essa memória. Ela não estava em são juízo. Era a doença falando. Não era ela. A gente está quase chegando, moço. Seu Kleber anuncia, a voz neutra tentando ser gentil. Já dá para ver o prédio lá em cima. Aquele prédio todo de vidro, ali na esquina. Arthur levanta os olhos. Através da cortina de água, ele vê o monólito de mármore e vidro refletindo o céu cinzento. O escritório de advocacia fica no 15º andar. De longe parece um templo inacessível, um lugar onde as emoções são processadas, arquivadas e descartadas com a mesma frieza com que o freio do carro de atrás gritou há pouco. É, Arthur murmura, a voz falhando. É lá que vai decidir o meu destino. Ele percebe que está apertando o maço de papéis com tanta força que as unhas estão marcando o papel, rasgando as palavras onde ele escreveu filho amado. A chuva aumenta, o mundo lá fora desaparece num borrão cinza, e Arthur se dá conta de que, independente do que o testamento diga, ele já está condenado a ser o filho que precisa de um pedaço de papel para saber quem é. E essa dúvida é mais gelada do que o vidro da janela encostada na sua testa. Se curtiu essa tensão e quer saber como Arthur vai reagir quando a verdade bater à porta, não esquece de curtir o vídeo e se inscrever no canal para não perder o próximo capítulo dessa história. O senhor consegue ir pela lateral? Sei que tá fechado, mas... se a gente pegar a Augusta, a gente ganha tempo. O relógio estava correndo lá atrás e agora ele parou. Parou. Entende? E isso é pior. O ar-condicionado do carro não dá conta. É aquele frio úmido que cheira a mofo de carpete velho e ar reciclado de 10 outros passageiros. Fora, a água cai em lâminas densas na lataria, um tamborilar incessante que entra pelos ouvidos e aperta a testa. O suor frio desce pelas costas, colando a camisa social barata que foi passada às pressas. As pernas ficam inquietas, batendo um ritmo nervoso no banco da frente. O trânsito à frente é uma serpente vermelha imóvel, infinita, feita de lanternas de freio refletidas no asfalto oleoso. Moço, a Augusta tá um lamaçal hoje. O GPS já falou que tem alagamento. A gente vai ter que engolir essa pista devagar mesmo. Vai chegar, relaxa. Relaxa? Tá me dizendo pra relaxar? Eu tenho uma dívida no cartão que estrangula meu pescoço todo santo dia e tá prestes a ter a sentença final lá em cima. Não é só dinheiro, entende? É princípio. É o que é certo. A mão esquerda vai até o bolso, tira o celular. A tela está rachada no canto, uma teia de vidro que distorce as letras. O polegar rola, desliza sem destino, parando na última conversa. Ok. Foi a última palavra dela. Um ok seco, sem vírgula, sem emoji. 3 letras que pesam mais toneladas que o prédio onde ela morava. O estômago dá um nó, uma contração física que faz curvar a coluna. O cheiro de chuva batendo no asfalto quente entra pela fresta da janela, misturado com o cheiro do cigarro barato do motorista. O senhor tem filha? O motorista ajusta o retrovisor, os olhos encontrando os de Arthur por um segundo antes de voltarem para o mar de carros. Tenho. 2. Mais velhas que o senhor, deve ser. E, se uma delas te pedisse dinheiro? De novo. Sabe, aquela situação chata que você já ajudou 1000 vezes e a pessoa nunca aprende? A gente nunca para de ser pai, moço. Dinheiro some, mas fica o rancor se a gente não cuidar. É difícil. Difícil é saber que ela morreu falando que eu era um peso. O semáforo abre. O carro arranca com um solavanco. O motor roncando como um animal cansado subindo a ladeira da Consolação. O corpo é jogado para trás contra o banco de couro puído. A cabeça bate de leve no descanso. A memória vem sem bater, invasiva, cruel. Não foi um ok aquele dia. Foi um grito. O apartamento dela, o cheiro de remédio e aquele bolo de cenoura queimado na cozinha.
A voz dela, trêmula mas afiada como navalha. Você não quer crescer, Arthur. Você quer que eu seja seu caixa eletrônico até eu morrer. Eu cortei. Pode se virar. Ah, porra. A mão aperta o celular com força, a ponta dos dedos ficando branca. O peito aperta, o ar falta. Os olhos ardem, piscando rápido para espantar a imagem da mão dela tremendo, segurando a batedeira enquanto ela me expulsava da sala de estar. Não houve abraço. Não houve desculpa. Estou estressada. Houve a porta batendo na minha cara. O som seco da madeira fechando. E o silêncio depois disso. O silêncio durou 3 meses. 3 meses até o derrame. Moço, tá tudo bem? O senhor ficou pálido. Ela não falou comigo. Depois da briga, 3 meses, Kleber. 3 meses de silêncio absoluto. Eu liguei, mandei mensagem no Dia das Mães, nada. Eu fui lá no hospital. Estava entubada. O coração dispara. O som das buzinas lá fora aumenta, parecendo estar dentro do crânio. A realidade afia as facas. Ele não foi o filho amado que cuidou da mãe na velhice. Ele foi o credor que ela morreu sem pagar. A justiça que ele tanto clamava no início da viagem começa a ruir como um barranco de terra na chuva. Se ela não falou com ele, por que deixaria o apartamento? Por que deixaria dinheiro? Se o silêncio foi a resposta final, o testamento não vai ser uma surpresa. Vai ser uma confirmação. Uma sentença de morte executada em papel timbrado de cartório. Eu achei que a gente ia se entender na hora H. Sabe? Que na cama de hospital aquilo não ia importar. Mas não importou. Eu sou só um buraco na conta bancária dela. Morta, ela ainda tá tendo que me pagar. Eu odeio isso. Eu odeio precisar tanto. A respiração fica curta, ofegante. O ar vicia. Ele tira-se a gravata, puxando o nó com tanta força que o couro do pescoço fica vermelho. A janela está subindo sozinha, o botão está preso no fio da calça e o vidro sobe devagar, cortando o pouco de ar fresco que entrava. Claustrofobia. As paredes do táxi parecem se aproximar. O cheiro de álcool gel que o motorista passou na manhã de terça-feira agora é enjoativo. Me desculpa, moço. É que a verdade dói mais que a falta de dinheiro, né? Se ela deixar tudo zero, se ela deixar nada, é como se ela tivesse me matado de novo. O motorista solta um suspiro profundo, o som do pneu passando por uma poça d'água ecoando alto dentro do túnel. Talvez ela não tivesse nada para deixar, moço. Ou talvez ela tenha deixado o que ela achou que você merecia. A gente não é dono da lembrança que os outros guardam da gente. O táxi freia bruscamente. Uma motoboy corta na frente, passando raspando pelo retrovisor. Arthur grita, um som gutural que sai sem permissão. Um misto de medo e raiva reprimida. O coração dispara para 120, 30. Ele olha para o prédio que começa a despontar lá em cima, acima dos viadutos. Torres de vidro e mármore, frias, impenetráveis. Igual aquela porta que bateu na cara dele 3 meses atrás. Não merecia. Eu fiz o que pude. Eu tentei ser digno. As lágrimas finalmente rompem a barreira, escorrendo quentes pelo rosto, misturando-se com o suor frio. Ele passa a manga, áspera e rápida, mas elas não param. O peito estremece. A voz falha, engasga nas palavras. Eu só queria que ela dissesse que eu era filho dela, que eu importava. Só isso. E agora eu vou lá e o advogado vai ler um papel dizendo que eu sou um ninguém. Eu sei. Eu já sei o que está escrito ali. E eu não tenho como fugir. Estou preso nesse carro, preso nessa merda, preso nessa culpa. Ele bate a cabeça no vidro da janela. O frio do vidro queima a testa. Lá fora, a chuva cai mais forte. Um véu cinzento que esconde o topo do edifício onde a verdade definitiva e definitiva, está esperando para ser lida em voz alta. Não é mais sobre o dinheiro. É sobre o enterro oficial do amor dele. Se ele acha que eu vou engolir seco, tá muito enganado. A frase sai rouca, arrancada da garganta seca, misturada com o chiado da chuva que tenta invadir as frestas da janela. O cheiro de ar-condicionado velho e mofo parece engrossar, sufocante. As mãos suadas fazem a capa do celular escorregar, mas o aperto é forte, branco nas pontas dos dedos. O táxi balança bruscamente para a direita, desviando de uma moto que corta a faixa e o estômago dá um nó, revirando com o café azedo de manhã. Seu Kleber, pode ir mais rápido? Tô atrasado. O motorista olha pelo retrovisor, os olhos castanhos calmos, mas a mão firme no volante nem se mexe. A buzina de um ônibus ecoa lá fora, longa e estridente, como se a própria cidade estivesse rindo da situação. Arthur volta os olhos para a tela. A luz do aplicativo de mensagens pisca no rosto pálido. Tudo ficou para mim e para a Marta. Impossível. Isso é ilegal. Tem que ser ilegal. Os dedos correm furiosamente sobre o vidro frio da tela. Erros de ortografia, palavras truncadas pela pressa. O motorista dá uma fechada brusca nos freios porque o carro da frente parou no amarelo. O cinto de segurança rasga o vestido, cortando a pele do pescoço. Um arranhão quente que arde. Caralho! O senhor não tá vendo o sinal? Bora, bora.
Arthur não liga para o trânsito. Liga para o escritório do advogado. O toque do outro lado parece durar uma eternidade, um apito monocórdico aumentando a pressão dentro da cabeça. Ploc, ploc, ploc. A água da chuva batendo no teto do carro é a única banda sonora da sua humilhação. Alô? Aqui é o Arthur. Filho da Helena. Eu preciso falar com o Dr. Barreto. Agora. É urgente. O silêncio do outro lado é pesado. O som de teclas mecânicas sendo batidas ao longe. O Dr. Barreto está em audiência. Pode deixar recado? Recado? O senhor me diz a ele que eu vou chegar lá em 15 minutos. E diz para ele avisar o Eduardo que se ele pensa que eu vou assinar alguma renúncia na cara dura, ele não sabe com quem tá lidando. Eu tenho direitos. Parte legítima, entende? Lei civil, artigo 1000 e o caralho qualquer coisa. A secretária nem responde, apenas o som seco da linha caindo. O silêncio volta ao táxi, denso como uma manta úmida. Arthur joga o celular no banco do carona. O aparelho quica no couro sintético e cai no chão, embaixo das pernas sujas de calça. Merda! Ele se inclina para pegar. O rosto esfregando na fibra áspera do banco da frente. O cheiro de lanche e suor de tantos passageiros sobe ao nariz repulsivo. Enquanto se encolhe, a luz da avenida entra pelas janelas, iluminando o chão do carro. Lá está o celular, riscado, uma tela quebrada igual a ele. De volta ao assento, o peito sobe e desce rápido. Muito rápido. O ar não entra. É como se alguém tivesse apertado um garro em volta do pulmão. O peito dobra, as costas colam no banco, buscando qualquer coisa firme. Vira o carro. A voz é baixa, quase inaudível por cima do barulho da tempestade lá fora. Como é, moço? Vira o carro. Eu não vou pra lá. Eu não vou dar esse prazer pra eles. Vira nessa esquina e me deixa nessa esquina. Eu vou embora. Arthur puxa a maçaneta da porta. Ela está solta, balançando no metal. A porta não abre. Travado automaticamente. O pânico sobe, quente, vermelho. Ele bate na porta com a palma da mão. O som é surdo, doloroso. Abre essa porra. Abre. Moço, calma. Tô no meio da pista. Não posso parar aqui não. Não me interessa. Eu tô preso aqui assim como eu tava preso na casa dela. Abre essa merda. Ele chuta o banco da frente. A perna dói com o impacto, uma dor aguda que sobe pelo joelho, mas a dor física é um alívio. É real. O resto é só palavras na tela, silêncio de telefone, assinaturas em papel. Seu Kleber, por favor. Só vira o carro. Eu não tenho como pagar isso. Eu não tenho como entrar naquele prédio e sair de mãos vazias de novo. Eu não aguento. Lágrimas escorrem quentes pelo rosto, misturando com o suor frio da testa, salgando os cantos da boca. O táxi para num sinal vermelho. A chuva cai como cortina de ferro, bloqueando a visão do escritório que se ergue lá adiante. Um monolito escuro. O motorista vira a chave no painel, destravando as portas. Um clique mecânico, seco, que soa como um veredito final. Arthur segura a maçaneta. O metal é gelado, queima a pele da mão. O coração dispara contra as costelas, um pássaro batendo contra as grades da gaiola. Puxar e ir embora. Ficar na rua molhado, ladrão de sua própria dignidade. Ou soltar e seguir, entrar na arena e ser massacrado. Eu vou matar ele. Eu juro por Deus, se ele rir de mim. Eu vou quebrar a cara dele ali mesmo na frente do tabelião. Ele solta a maçaneta. O corpo cai de volta no banco, derrotado pela inércia, mas os punhos permanecem cerrados, as unhas cravadas nas palmas, deixando meias luas brancas. Siga em frente. Mas não pare no portão, para ali na esquina. Eu vou entrar andando. Vai chuva, vai tudo, mas eu não vou entrar como cliente deles. Eu vou entrar como filho da mãe. O táxi acelera. O pneu derrapa na água preta do asfalto. O motor ruge lutando contra a lama da cidade. Arthur limpa o rosto com a manga do casaco, a textura grossa do algodão arrancando a maquiagem de olheiras, raspando a pele. Ele se endireita, puxa a barra da calça, ajeita a gola. A postura artificial de quem se prepara para a guerra, mesmo estando desarmado. O ponteiro do táxi subia em saltos curtos, implacáveis, como um coração acelerado naquele estufa de plástico e couro falso. Fora, a Marginal Pinheiros era um rio de metal parado, uma ferida cinza cortando a cidade sob a chuva grossa que batia no teto com um som de dedos roendo os nervos. Dentro, o cheiro de ar-condicionado velho misturado ao amargo do café gelado deixava o estômago revirado. Arthur passou a mão pela calça jeans, sentindo a textura áspera do tecido encharcado pela transpiração das coxas. 15 minutos. O tempo escorria entre os dedos como areia molhada. Ele encostou a testa no vidro frio. A condensação embaciava a visão dos prédios distantes, torres de mármore que pareciam observar a humilhação dele lá embaixo. O plano era sólido na cabeça. Entrar, falar com o advogado, expor a lista dos remédios, das madrugadas no hospital, do dinheiro do próprio aluguel que foi para as compras do mercado. A verdade era um documento não assinado que ele trazia na memória. Se falasse bonito, se mostrasse o filho sofredor, a razão venceria. Era uma questão de justiça. O advogado tinha que ver.
O celular vibrou na palma da mão com um estrondo, quebrando o mantra mental. Uma notificação. Telegram. O ícone verde brilhou na penumbra do carro, iluminando o rosto pálido de Arthur. Eduardo. Nunca enviavam nada nesse horário, a não ser que fosse cobrança de conta ou recado seco. O dedo trêmulo deslizou sobre a tela. O texto curto apareceu, letras brancas sobre fundo preto, um tiro certeiro a queima-roupa. O testamento está fechado. Tudo ficou para mim e para a Marta. Nem apareça. Você só vai constranger a todos. O ar saiu dos pulmões de Arthur como se ele tivesse levado um soco no baço. O chão do carro pareceu se abrir. Ele leu de novo. E de novo. As palavras não faziam sentido, eram blocos de pedra jogados em cima dele. Não era sobre o valor, era sobre o corte definitivo. Constranger. Ele era um inconveniente. Um erro de cálculo genealógico. Senhor, tá tudo bem? A voz de seu Kleber veio de longe, abafada pelo ruído da chuva que agora redobrava, batendo com raiva no para-brisa. Arthur não respondeu. A garganta estava apertada, um nó cego e quente que impediu qualquer som. A falha fatal gritava dentro dele. Se não tem dinheiro, não tem amor. Se a mãe deixou ele de fora, ela o odiava. O teste de moralidade dele, a lista de sacrifícios, era papel rasgado na lama. Ele tentou digitar uma resposta. Os dedos batiam nas teclas virtuais com força desmedida, desajeitados. Vocês não vão fazer isso. Eu cuido dela. É meu direito. O botão de enviar flutuou na tela, mas o dedo parou. O que ia adiantar? Eduardo não estava discutindo, estava sentenciando. A mão começou a tremer de forma incontrolável. O celular escorregou e caiu no tapete de borracha sujo do assoalho, com um baque surdo. Arthur se curvou num espasmo tentando alcançar o aparelho, mas o espaço para as pernas era apertado. Uma jaula. A unha raspou no chão, suja de poeira de sapato. Ele respirou ofegante, o ar entrando curto e ruidoso, chiando no peito. A tela do celular brilhava lá embaixo, iluminando uma mancha escura no tapete. A luz piscava. Outra mensagem? Ou apenas o brilho da humilhação? Ele não conseguia pegar. O corpo não obedecia. O aparelho estava ali, fora de alcance, assim como o apartamento, assim como a mãe, assim como a dignidade. O som da buzina de um caminhão ecoou lá fora, longo e agressivo, parecendo rir da cara dele. Arthur voltou a se sentar ofegante, o coração batendo tão forte que as têmporas doíam. O rosto ardia. Ele passou a manga úmida da camisa pelos olhos, mas o calor não vinha de fora, vinha de dentro, uma lava de vergonha e pânico subindo pelo pescoço. Ele olhou para seu Kleber no retrovisor. O motorista mantinha os olhos fixos na faixa da esquerda, mas o rosto estava tenso, as sobrancelhas franzidas, testemunhando o colapso silencioso do passageiro sem ousar interferir. A conta do táxi subia. O tempo acabava. O plano de justiça e argumentos estava morto no chão ao lado do celular. Ele estava nu, falido e encurralado a 15 minutos do escritório onde não tinha mais nenhum lugar na mesa, apenas uma cadeira vazia para o espectador indesejado. O cheiro de mofo subiu ao nariz e ele engoliu o gosto amargo de vômito, lutando para não desabar ali mesmo, derrotado por 3 linhas de texto numa tela de vidro. A luz azulada da tela do smartphone cortava a penumbra do banco traseiro, iluminando as manchas de suor que brotavam na testa de Arthur. A mensagem de Eduardo flutuava ali, estática, mas cada letra parecia um estilete gelado rasgando a retina. Tudo ficou para mim e para a Marta. O brilho do vidro de um edifício passava rápido pela janela, manchado pela chuva torrencial, distorcido, igual à visão embaralhada que ele tinha da própria família agora. O cheiro de plástico superaquecido do painel se misturava ao odor adocicado de um desodorante automotivo barato, um perfume de tédio e rotina que lhe causava um enjoo visceral, revirando o estômago vazio. O som das gotas bombardeando o teto do carro era ensurdecedor, uma martelada constante que lembrava que o mundo lá fora continuava funcionando, indiferente ao desastre particular dele. Ele trancou a tela, mas o brilho persistiu na pupila dilatada. As mãos, trêmulas e geladas, afundaram-se no couro sintético do banco. A falha fatal gritava dentro do peito. Se não havia dinheiro, ele era nada. Um vazio. O filho descartável. A conta bancária do aplicativo no segundo celular, aberta na lapela da calça, mostrava um saldo vermelho que parecia rir dele. O aluguel vencia daqui a 3 dias. Não havia herança. Não havia apartamento para vender. Não havia colchão para cair. O apito distante de um guarda de trânsito soou como uma sirene de perigo, ecoando a urgência do pânico que subia pelo pescoço, apertando a garganta num nó seco. Kleber. A voz saiu rouca, quebrada, parecendo de um estranho. O senhor pode dar uma volta na quadra? Me leva de volta para a Zona Sul, por favor. Eu não consigo entrar lá. O motorista não respondeu imediatamente. O carro freou bruscamente com a parada em fila do trânsito na Ave Paulista e o corpo de Arthur foi lançado para a frente, o cinto de segurança cortando o ombro como uma punição. O cheiro de pneu queimado invadiu o nariz. Ele olhou para o retrovisor. Os olhos de seu Kleber o encontraram ali, refletidos, cansados, mas sem julgamento.
Havia uma pena naquele olhar que doía mais que a mensagem do irmão. Já estamos no final, moço. Falta um quarteirão só. O táxi vai ter que dar uma volta grande para voltar, e o relógio vai correndo. Arthur fechou os olhos, sentindo a umidade da camisa colar nas costas. Fugir era fácil. Fugir era o que o filho problema sempre fazia. Se pedisse para voltar, Eduardo ganhava. Marta ganhava. E ele continuaria sendo o garoto irresponsável que desistiu antes de começar. O parasita que nem mesmo tinha coragem de encarar a rejeição cara a cara. A mão esquerda tateou o bolso da calça, sentindo a textura áspera do lenço de papel amassado que sobrara do choro anterior. Ele tirou o lenço, levou ao rosto e secou a saliva nos cantos da boca com um movimento brusco, quase agressivo. Se ele descesse agora e voltasse para casa, estaria confirmando a sentença do irmão, que ele só servia para pedir dinheiro ou causar constrangimento. A justiça financeira tinha morrido naquele screen, mas a dignidade era a única moeda que lhe restava. Ele não poderia levar o apartamento, mas podia levar a verdade. Podia forçar eles a olharem nos olhos dele e dizerem que ele não valia nada, ao invés de lerem num papelzinho frio de advogado. O pneu do carro raspou na guia ao fazer a curva para a rua do edifício, um som de metal contra asfalto que fez os dentes de Arthur rangerem. Lá estava ele, o monstro de concreto e vidro, a fortaleza onde a mãe dele tinha transformado o afeto em cláusulas contratuais. O táxi parou. O motor morreu, deixando apenas o som da chuva caindo como uma cortina de ferro. Arthur respirou fundo, o ar-condicionado gelado entrando violentamente nos pulmões. O peito doía, como se tivesse apanhado, mas o tremor nas mãos parou. Ele olhou mais uma vez para o motorista no espelho, buscando nele a última aprovação de um homem para homem. Está certo, Kleber. O senhor tem razão. Eu vou. Ele desbloqueou a tela do celular mais uma vez. Não respondeu a Eduardo. Ao invés disso, abriu o álbum de fotos. A última foto com a mãe. Ela não estava sorrindo. Ele lembrou daquele dia, lembrou da briga, lembrou do silêncio. O amor não podia ter um preço. Se tinha, ele não queria mais comprar. Arthur guardou o telefone no bolso com força, estufou o peito por um segundo e a mão pousou na maçaneta. O metal estava frio como gelo. Ele puxou. O táxi freia brusco, lançando o corpo para frente contra o cinto de segurança. O pneu raspa na meio-fio úmido. O motorista engata o freio de mão com um chiado metálico. Lá fora, a chuva cai em lâminas verticais, cinzentas e impiedosas, batendo no vidro como se quisesse arrombar o carro. O relógio digital no painel pisca. 14h58. 2 minutos para o início da massacre. Chegamos, moço. É aquele prédio de vidro escuro ali. Parece um bunker de banco. O coração dispara não pelo medo, mas por uma adrenalina seca, ácida. O ar-condicionado do carro está gelado, mas a pele está fervendo. As mãos úmidas colam no couro do banco. A mente dispara contas. Aluguel atrasado, fatura do cartão estourada, o aviso do banco na mesa de entrada. Tudo isso grita para descer, entrar na sala e gritar pelos direitos, exigir a parte que a lei garante. A lógica do desespero. Quanto foi? R$ 53,50. O celular vibra no bolso. Eduardo, provavelmente perguntando onde está ou mandando ir embora de novo. A tela acende, iluminando o rosto cansado no espelho retrovisor. Olhos vermelhos, camisa amarrotada, uma aparência de quem já perdeu antes mesmo de começar. A falha, a ganância disfarçada de justiça, tenta dar o comando da boca para perguntar quanto Eduardo pagou ao advogado para garantir a exclusão. Mas a garganta aperta. O cheiro de mofo do terno molhado invade as narinas, misturado ao odor de desodorante barato do motorista. O envelope de dinheiro é entregue com uma mão trêmula. O motorista aceita sem contar, apenas acenando com a cabeça. Não há julgamento naquele olhar cansado. Apenas a solidariedade de quem também trabalha para pagar contas. A porta se abre. O som da tempestade explode no interior silencioso do veículo. O calcanhar afunda na poça de água na sarjeta. O frio corta a perna na hora, subindo pelo corpo como uma corrente elétrica. A porta do táxi se fecha, isolando o único espaço seguro das últimas 2 horas. Agora é o concreto, o mármore e o vidro. Corre até a cobertura de vidro da entrada. O sapato faz barulho de sucção molhada a cada passo no granito polido. O porteiro de terno, com aquele ar de quem decide quem entra e quem fica no lixo da história, abre a porta automática. O lobby é um túnel de silêncio e ar-condicionado polar. O chão é tão limpo que se vê o reflexo distorcido, um fantasma vergonhoso de si mesmo. Os passos ecoam. Toque, toque, toque. O som é alto demais, invasivo. No final do hall, perto dos elevadores de bronze fosco, está a figura. Eduardo está de costas, olhando para as notícias da Bolsa de Valores em uma tela gigante na parede. O terno azul marinho parece caro, impecável, sem uma dobra, sem memória de chuva. Ele vira-se no som dos passos molhados. O rosto é uma máscara de pedra. Não há surpresa, apenas uma contração leve na pálpebra, como se visse uma barata no tapete da sala. Você veio.
A voz é baixa, controlada. É a voz de quem tem a razão e o notário do lado. O estômago dá um nó. A vontade é agarrar a gola daquele terno impecável e sacudir até cair um dinheiro, ou uma lágrima, ou qualquer coisa que prove que a mãe era humana. A dívida financeira aperta no peito, sufocante. Se gritar agora, se fazer cena, pode ser que consigam um acordo para calar a boca. É o que um parasita faria. É o que Eduardo espera. Eu sou o filho dela. Eu também tenho nome no papel. Eduardo suspira, olhando para o relógio de pulso, um objeto reluzente que custava mais que o aluguel de 3 meses. Não tem mais, Arthur. A assinatura está lá. A notária autenticou. Você não foi esquecido por acidente, foi uma escolha. Deliberada. E agora você está aqui, molhado, fazendo um show para a segurança do prédio. Volta para o seu apartamento ou para onde quer que você esteja morando essa semana. O advogado não vai ler nada para você. Não há nada. Ele se aproxima. O cheiro de perfume importado, algo amadeirado e frio, bate no rosto. É o cheiro da vitória sem sangue. Eduardo estende a mão, como para afastar um cachorro vira-lata. Vá embora. Você está constrangendo a gente. A Marta lá em cima não precisa ver essa cena triste de novo. Marta. A irmã que sumiu. A aliança silenciosa. A palavra triste paira no ar gelado. Não é injusto. É triste. É pena. A mão de Eduardo levanta pronta para apontar a saída. É o momento decisivo. O relógio na parede dá 15 para as 3. O tempo acabou. O dinheiro da herança está se evaporando, virando vapor naquele ar-condicionado forte. A luta pela conta de luz, pela dignidade de não pedir emprestado, pelo sofá que o banco vai buscar amanhã, tudo flutua na frente dos olhos. Um instante. Um segundo de fraqueza onde a mão levanta para agarrar o braço do irmão. A mão para no meio do caminho. O dedo tremela, mas o punho fecha. Eu não vim pelo dinheiro, Edu. Eduardo congela. O braço fica esticado no ar. A mão aberta em um gesto de rejeição que agora fica sem sentido. A careta de confusão é quase imperceptível, mas está ali, uma rachadura na armadura de mármore. O quê? O dinheiro você pode guardar. Compra um terno novo para a Marta. Paga o advogado. Fica com o apartamento que a mãe não morava faz tempo. Eu não vim ver o testamento. A respiração volta, profunda, ofegante, mas controlada. O som da chuva lá fora parece diminuir, abafado pelo vidro, substituído pelo zumbido do sangue nas orelhas. O coração ainda bate rápido, mas não de pânico. É de coragem. Aquele tipo de coragem idiota que não paga boleto. Eu vim saber se você teve coragem de olhar no olho dela quando ela assinou isso. Eu vim saber se você perguntou o porquê. Ou se você só fechou o negócio e respirou aliviado porque o problema estava resolvido. Deu um passo à frente. O sapato faz um som estridente de borracha molhada no piso liso. Eduardo recua meio passo, encostando as costas na parede de vidro frio. O poder mudou de lado. Não é o poder do advogado. É o poder da verdade feia e nua. A gente não vai falar sobre isso aqui. O Dr. Mendes está esperando. O Dr. Mendes não importa. Nós somos os filhos dela. E ela morreu em silêncio, Eduardo. 6 meses sem falar comigo. E você? Você foi o fantasma. O filho perfeito. Você achou que se ela me cortasse você ficava com tudo limpo? Sem complicações? O rosto de Eduardo endurece, mas os olhos vacilam. Ele desvia o olhar, fixando-se em uma planta ornamental no canto, uma coisa verde e plástica em um mundo de vidro. Você não sabe do que está falando. Você não sabe o quanto ela sofria com as suas escolhas. E você não sabe o quanto ela sofria com as suas. Tão certinhas que nem precisavam de carinho. A garganta queima. A raiva se foi, sobrando apenas uma pedra pesada e triste onde estavam as exigências. Não há mais gancho para discutir valor de mercado. O argumento agora é a existência. Tá certo. Fica com tudo, mas não pense que a herança paga o que você fez. Fechar a porta na minha cara foi fácil? Foi bom para você se sentir o escolhido? Eduardo encara o irmão agora. A máscara cai. Há medo nos olhos dele. Medo de ter que admitir que a fortaleza que construiu tem alicerces podres. Você não é vítima aqui, Arthur. Não sou. Sou o único que vai entrar naquela sala de cabeça erguida, mesmo sabendo que não ganho nada. Você vai entrar sabendo que perdeu a mãe para sempre e tentou vender o pedaço que sobrou. A porta do elevador se abre com um ding suave. Um homem de terno cinza com uma pasta de couro preta sai. O advogado. Ele olha para os dois, para a poça de água no chão elegante, para o rosto desfigurado de Arthur e o semblante tenso de Eduardo. Senhores, podemos subir? Arthur olha para o elevador de portas de vidro, uma jaula dourada subindo para o topo. Depois olha para a porta de vidro da rua, para a chuva torrencial lá fora, para a liberdade fria e suja da rua. O corpo pede para correr, para fugir da humilhação oficial que virá em 5 minutos. A cabeça diz que é loucura subir sem nada no bolso. O corpo vira. As costas endireitam.
A camisa, ainda molhada nas costas, cola na pele fria. Vamos subir, doutor. Tenho uns assuntos pendentes para resolver com a família. Arthur caminha em direção ao elevador. Ao passar por Eduardo, não há empurrão, não há ombroada. Apenas o silêncio pesado de quem decidiu que a dignidade vale mais que o aluguel. O elevador engole os 3 homens. As portas de vidro se fecham, refletindo a imagem distorcida de 3 estranhos em uma caixa metálica, subindo para encontrar o fantasma de quem amava demais e errado demais. A descida para a verdade começou. O ar gelado do condicionado crava na pele úmida, provocando um arrepio que percorre a coluna vertebral. O cheiro de café velho e cera de piso barata invade as narinas, um aroma burocrático que sufoca. O silêncio na sala de recepção é absoluto, quebrado apenas pelo ruído surdo da chuva batendo na vidraça dupla lá fora, como se a cidade estivesse tentando arrombar a fortaleza de mármore. O tênis estilça no chão polido, deixando um rastro de água que parece sujar aquela imaculada perfeição. Em cima da mesa de vidro, a maleta de couro preto de Eduardo está aberta, exposta como um animal domesticado esperando o alimento. Você devia ter vindo de Uber. Seu carro tá com a buzina quebrada, ouvi na rua. A voz corta o ar sem levantar o tom. Eduardo nem levanta os olhos dos papéis organizados na mesa, a caneta de ouro girando entre os dedos com uma calma irritante. Vim de táxi. O Kleber entende mais de trânsito do que você de família. Eduardo solta uma risada seca, sem humor, e assina uma folha com um gesto firme. O som da ponta da caneta riscando o papel parece um bisturi. Vamos direto ao ponto então. O advogado já mandou a minuta. Se você assinar a renúncia extrajudicial, eu libero o dinheiro para você pagar as contas do cartão. Aquele 18% que você fez no meu nome ano passado. O estômago dá um nó, uma fisgada física que faz cair o braço ao lado do corpo. A visão periférica escurece por um segundo. Não é sobre o dinheiro. Nunca foi só sobre o dinheiro. É a forma como ele fala. Como se estivesse comprando silêncio. Eu não quero o teu dinheiro, Eduardo. Eu quero saber o que ela disse. No dia anterior, quando você foi lá e eu não fui porque tinha essa reunião que nem rolou. Eduardo para com a caneta. Finalmente ergue a cabeça. Os olhos são iguais aos da mãe, mas sem a ternura, apenas a frieza do cálculo. Ela não disse nada. Ela passou o dia olhando para a janela. Perguntou se você tinha ligado. Eu disse que não. E ela fez que sim com a cabeça como se já esperasse. Só isso? Só isso. Ela não deixou carta, não deixou recado no espelho, não deixou mensagem póstuma dramática. Deixou o testamento que o advogado escreveu mês passado, quando ela mudou a titularidade da conta. O chão parece desabar. Arthur apoia a mão na mesa para não cair, a madeira fria sob a palma suada. A esperança de que houvesse um erro, um mal-entendido, uma prova de amor escondida nas entrelinhas, se evapora. A mãe não morreu odiando ele, nem amando. Morreu indiferente. E isso é muito pior. Então ela foi embora e nem quis me ver. Ela achou que você só aparecia quando precisava de um empréstimo. E vamos ser honestos, Arthur, ela não estava errada. Você tá aí, molhado, sujo, com essa cara de vítima esperando que eu te dê um pedaço do apartamento dela para salvar a sua pele. Onde você estava quando ela caiu no banheiro? Onde você estava quando a gente teve que chamar emergência? Eu tava trabalhando para pagar o aluguel que ela esqueceu de me ajudar quando fui cortado da agência. Tá. Culpa da vida, culpa do sistema. O fato é que a assinatura tá lá. Se você não assinar a renúncia, eu gasto o dinheiro que você precisa em advogado e você perde na justiça em 3 anos. Você quer o ódio ou quer o alívio? Arthur olha para o documento. É uma folha branca, cheia de letras miúdas, prometendo uma quantia irrisória comparada ao prédio lá fora, comparado ao que o apartamento vale. É a moeda da sua dignidade. Se aceitar, ele confirma que é um parasita, o filho problemático que se resolve com um pix. Se recusar, ele afunda na lama, mas mantém a espinha ereta. Ele tira o sapato do pé, sentindo o meião úmido colado na pele, uma coceira insuportável. Guarda teu dinheiro. O rosto de Eduardo endurece, as sobrancelhas franzindo numa careta de confusão. Você ficou louco? Você tem dívida até no pescoço. Eu sei. E eu vou pagar. Sozinho. Vendo o computador, o que for. Mas eu não assino nada que diga que o amor dela podia ser comprado. O apartamento é teu. A conta dela é tua. A culpa, essa eu divido com você. Arthur vira as costas. As pernas tremem, mas ele força os passos em direção à porta de vidro. O coração dispara no peito, batendo contra as costelas como um pássaro engaiolado tentando escapar. A cada passo, a pressão no peito diminui, substituída por um vazio alucinante e leve. Ele coloca a mão na maçaneta fria. Você vai sair daqui e vai pro quê? Pro meio da rua? Sem um centavo? Vou pro que eu sempre fui. Um filho que ela amou do jeito que conseguiu. Imperfeito. Mas meu. Ele empurra a porta. O som da chuva explode, volumoso,
violento, abafando o murmúrio de protesto de Eduardo lá dentro. O ar quente e úmido de São Paulo envolve o rosto como um abraço sujo e vital. Arthur desce os degraus de mármore escorregadio e para na calçada. A água escorre pelo cabelo, pelo rosto, misturando-se ao suor e à salmoura dos olhos. Ele olha para os carros passando, para as luzes vermelhas quebrando essa escuridão da tarde. Sem dinheiro, sem casa, sem a mãe. Pela primeira vez na vida, ele não espera que ninguém venha salvá-lo. Ele respira fundo, sentindo o cheiro de asfalto molhado e poluição. É um cheiro de liberdade. Ele joga o telefone no bolso sem olhar as notificações do banco e começa a andar na direção do ponto de ônibus. O passo é trôpego no começo, mas ganha ritmo. Ele está sozinho no meio de milhões, e pela primeira vez, isso basta. Se essa história tocou você, deixe seu curtíssimo like e se inscreva no canal para recebermos mais narrativas assim. Até a próxima!